Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos à palestra virtual da nossa Casa de Bezerra. Sou Algeu, voluntário do NABEM, e é muito bom estar aqui com vocês novamente. A nossa palestra de hoje, o tema é a terceira idade e o espiritismo. É bom, né? A expositora, nossa voluntária da casa, Magali Sola. Seja bem-vinda, Magali. Bom dia! Oi, Algeu, bom dia a todos. Bem, vamos agora aos nossos lembretes, né? Vamos colocar o recipiente com água para ser fluidificada durante toda a nossa atividade. A bibliografia da palestra vocês encontram aqui na descrição do vídeo. E se você quiser ter mais informações sobre a nossa Casa de Bezerra, acessem o site www.nabemsp.com. Vou repetir, www.nabemsp.com. O nosso canal no YouTube. Inscrevam-se. É só clicar lá na palavrinha inscrever-se e pronto. E será muito bom termos um grande número de inscritos. Cliquem no sininho. Vocês serão avisados dos próximos eventos e dê seu like. O positivo da palestra, que é muito importante para nós. E divulguem o link das nossas palestras para as pessoas do seu relacionamento, amigos, familiares, colegas de trabalho. Tem sempre alguém precisando de uma palavra, né? Bem, vamos agora à nossa prece inicial. Meu Deus, agradecemos pelo seu carinho, pela sua proteção, o nosso Mestre Jesus, pela sua companhia, pela sua proteção também, porque quando duas ou mais pessoas se reúnem em meu nome, eu estarei presente. Então, Jesus, agradecemos a sua companhia. E o Dr. Bezerra de Menezes pelas oportunidades que nos dá de trabalho. E todos aqui nesse canal recebam tudo o que necessitem para o equilíbrio do corpo e do espírito e levem para todos os seus familiares muita fé, muita paz, muita esperança. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bem, terceira idade. A terceira idade, ó. Chegar à terceira idade faz com que passemos por muitas mudanças. As funções, comportamentos se alteram. Percepções, sentimento, pensamentos, ações, reações, altera tudo, né? Até a parte social muda, como o avanço da idade. Ser jovem é belo, é encantador e faz parte da vida. Mas todas as outras faixas etárias não têm a sua beleza? Tem. Vivemos em um contexto na qual a expectativa de vida vem aumentando ano a ano. Então vamos valorizar e prestigiar a terceira idade. Na década de 60, o brasileiro tinha uma expectativa de vida por volta de 48 anos. Atualmente, isso mudou para 76 anos de idade. Ou seja, estamos vivendo mais. Mas será que estamos vivendo melhor? Será que estamos mais evoluídos espiritualmente? Reflexões interessantes, não é mesmo? Mesmo num planeta de provas e expiações, existem ainda muita coisa para viver, trabalhar e contribuir para o desenvolvimento e evolução coletiva. Muita experiência para compartilhar. O planeta se renova e teremos que nos acostumar cada vez mais ao convívio com a terceira idade. Esse convívio deve ser amistoso, respeitador e com entendimento de que no mundo atual temos mais pessoas da terceira idade do que jovens. Pela primeira vez na história, de acordo com a ONU, há mais pessoas com mais de 65 anos do que pessoas de 0 a 4 anos no mundo. Com o avanço da medicina, da tecnologia, dos conhecimentos sobre o corpo humano,
exercícios físicos, entre outros, alguém que conseguiu, ao longo da vida, cuidar da sua saúde física, psicológica, emocional e espiritual, poderá viver sua maturidade de forma plena. Vamos acreditar que, se cada fase da vida tem seu encanto, sua doçura, suas descobertas, que tal desfrutarmos em plenitude de cada uma dessas fases, extraindo o que há de melhor para chegarmos à terceira idade muito bem? Então, Magali, conta pra gente. Os cuidados com a saúde física e mental avançaram muito desde o século passado. O Espiritismo ensina alguma receita para nós vivermos bem e chegarmos bem na terceira idade? E você, Dani? Bom, Algeu, primeiro vamos alinhar o que é terceira idade para a ciência, né? A meia-idade, ela é considerada por alguns pesquisadores, em termos cronológicos, a vida adulta intermediária, como sendo dos 45 aos 65 anos. E a partir daí é que é considerado idoso ou uma pessoa que pertence à terceira idade. Segundo Joana de Angelis, no livro O Despertar do Espírito, a velhice ela é inevitável fenômeno biológico de desgaste físico que atinge todos nós seres humanos, resultando do esforço mantido pelos equipamentos orgânicos a fim de preservarem sua funcionalidade. Para o Espiritismo e muitas outras religiões, a terceira idade ela deve representar sabedoria, riqueza, decorrentes de experiências após as lutas cansativas das buscas e das realizações. É o resultado de como cada qual se comportou, de como foi construída pelos pensamentos e atitudes ou enriquecida de luzes e painéis com recordações ditosas ou infelizes. Assim, Algeu, segundo a autora, temer a velhice constitui um injustificável comportamento que deve ser superado mediante reflexões em torno do nosso dia a dia, considerando-se que adormecer é uma forma de morrer, que enfermidade não é patrimônio da idade, assim como o deperecimento de forças e falta de prazeres exaustivos não constituem recursos interditados para os idosos. O Espiritismo, ele ensina que para vivermos bem, nós devemos seguir dois princípios básicos ensinados por Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se conseguir essa receita, nós vamos evoluir como pessoas. E para compreender melhor o que significa esse viver bem, vamos entender ainda que amar o próximo como a ti mesmo significa que nós devemos nos cuidar, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Não ficar pensando em coisas negativas e nem agindo de forma que gere malefícios para nós mesmos. Procurar ter uma conduta dentro dos padrões de respeito e aceitação. Enfim, procurar fazer as coisas que não nos cause mal e nem nos desrespeite. Aí sim, desta maneira, se fizermos isso ao nosso próximo, estaremos executando os ensinamentos de Jesus e assim poderemos chegar bem à terceira idade, sem reclamarmos da vida, das oportunidades perdidas, das ações indevidas e nem das frustrações. Como nos ensina a famosa citação latina do poeta romano Décimo Juvenalo, uma mente sã num corpo são, orientando-nos da necessidade de controle dos nossos pensamentos para a manutenção e ordem do nosso corpo. Magali, é isso mesmo. Mas para passarmos pelas fases da vida e chegarmos a uma mente sã num corpo são, precisamos superar as adversidades, aquilo que chamamos de problemas, né?
com otimismo, alegria, coragem, e que sirvam de aprendizado, sem deixar, como você falou, de aproveitar os prazeres conforme nosso padrão orgânico, né? É muito importante. E aproveitando, Magali, agora vamos falar sobre o fluido vital. Como fica o fluido vital na terceira idade? Nós vamos encontrar, Algeu, no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, que o fluido ou princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ou seja, a vitalidade presente no corpo físico e no perispírito dos seres vivos, fornecida e alimentada por este elemento abundante da natureza. A quantidade de fluido vital, ela varia de indivíduo para indivíduo. Por isso, umas pessoas são mais ativas e outras menos. E também, na codificação no livro A Gênese, Kardec esclarece que quando nós encarnamos, nós recebemos uma carga de fluido vital, que é o fluido da vida. E quando esse fluido acaba, nós morremos. Somos como uma pilha que, com o tempo, vai descarregando. E a quantidade de fluido vital, ela não é igual em todos os seres orgânicos. Isso vai depender da necessidade reencarnatória de cada um de nós. Por isso, quando chegamos na Terra, cada um tem uma estimativa de vida, dependendo daquilo que viemos fazer aqui. Mas como fazer para manter esse fluido vital em alta? O espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele afirma que absorvemos o fluido vital através dos nossos centros de forças, também conhecidos como chakras ou halo vital, seja pela respiração e pela alimentação. Logo, né, Algeu, nós devemos cuidar do nosso corpo e do nosso espírito para termos o maior vigor possível na terceira idade. Mas, gente, temos que entender que a quantidade de fluido vital na terceira idade nunca será igual da que temos na juventude, por exemplo. Portanto, as pessoas na terceira idade não devem ficar subindo em bancos para pegar algo num armário alto da casa, que isso é muito perigoso. E lembrar sempre que nós não temos mais os mesmos reflexos que tínhamos aos 20 anos, não é mesmo, Algeu? Mas é importante destacarmos ainda que é na juventude que nós estabelecemos o que queremos ser na velhice, caso cheguemos lá, pois vamos colher na velhice do corpo e da mente o que tivermos plantado na nossa juventude. Quer dizer, Magali, que viemos com a energia necessária para cumprirmos as nossas responsabilidades que assumimos no nosso plano reencarnatório, né? Isso mesmo. Mas pode ser uma pilha recarregável, não pode? É. Por isso, temos que ser equilibrado desde a juventude. Vamos cuidar bem do nosso corpo, da nossa mente, da alma, sem abusar, né? Isso mesmo, Algeu. E pensar que não é demérito nenhum, gente, não realizar mais algumas atividades. Como nós falamos, o vigor já não é mais o mesmo. Logo, nós devemos usar a inteligência adquirida com sabedoria. E se precisar fazer algo que é de risco, não tem problema nenhum pedir ajuda. Lembrando, gente, que todos que chegam à terceira idade vão enfrentar essa situação. Com certeza, com certeza. Agora tem aqui uma coisa. O espírito envelhece? Não, desculpa, não da forma que nós entendemos a velhice material. O espírito, ele adquire maturidade e isso é fundamental na nossa escalada evolutiva. Muitos de nós podemos ser espíritos seculares, mas a cada encarnação e desencarnação, nós adquirimos alguma sabedoria. E no momento que nós renascemos, nós podemos nos tornar espíritos velhos, se mantivermos os pensamentos velhos. O corpo pode ser novo,
Mas se os hábitos não se renovam, ficamos estáticos. Porém, não eternamente, pois todos devemos seguir o caminho da evolução. Quando nós analisamos a vida sob o panorama espírita e passamos a compreender que somos espíritos imortais transitoriamente nesse corpo físico, acumulando experiências que visam nosso progresso intelecto-moral, e que, diante da lei abençoada da reencarnação, retornaremos após a morte, em tempo oportuno, a habitar novos corpos, dando prosseguimento à nossa evolução, mas sem jamais perder as virtudes e o conhecimento que adquirimos. Passamos a ter aí uma perspectiva diferente e elevada quando nos tornamos idosos, né? O espiritismo, ele deu vida, sentido existencial à terceira idade, convidando o idoso a um comportamento sempre feliz, ativo no bem, procurando aproveitar as infinitas oportunidades de aprendizado que a vida nos concede, pois o espírito não tem idade, logo, ele não envelhece como o nosso corpo físico, apenas evolui. E à luz da reencarnação, o último período da vida na Terra, mesmo os últimos dias, as derradeiras horas, são valiosas oportunidades de aprender e crescer espiritualmente, porque, repita-se, toda conquista intelectual e moral vão ser sempre patrimônios inalienáveis e inapagáveis do nosso espírito, né, Eugeu? Magali, você falou e eu cheguei à conclusão que o espírito só evolui, né? Adquire sabedoria, desenvolvimento moral. Interessante que no livro Boa Nova, Simão Pedro pergunta para o mestre: então, Jesus, a velhice é a meta do espírito? E Jesus responde: não, não a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra, olha, mas a experiência que edifica o amor e a sabedoria. Nossa, muito bom, né? Então, só acumulamos mesmo o crescimento no bem. Olha que coisa, muito bom, né? Muito bom mesmo. E aí, Magali, uma coisa que você precisa esclarecer para a gente. Tem espírito na terceira idade, no plano espiritual? Não. Ajuda. Também não como entendemos, né, Eugeu? Mas o espírito, ele pode se apresentar como quiser, de acordo com seu grau de evolução e a necessidade do momento. Quanto mais evoluído o próprio espírito, ele poderá escolher sua vestimenta perispiritual e conservar a aparência da encarnação que lhe apraz. Até mesmo como uma pessoa da terceira idade, por que não? Então, se a alma desenleada do envoltório físico for transferida para a morada espiritual em adiantada senectude, ela gastará algum tempo para desfazer-se dos sinais dessa velhice corpórea, né? Mas se ela deseja remoçar o próprio aspecto, e na hipótese de haver partido da Terra na juventude primeira, também deverá igualmente esperar que o tempo a auxilie, caso se proponha a obter, né, os traços da madureza. Cabe, entretanto, considerar, gente, que isso ocorre apenas com os espíritos, aliás, na sua maioria esmagadora, que ainda não dispõem de bastante aperfeiçoamento moral e intelectual. Pois quanto mais elevado se lhes descortine o degrau do progresso, mais amplo se revela o poder plástico sobre as células que lhe entretecem um instrumento de manifestação. Em alto nível, a inteligência ela opera em minutos certas alterações que as entidades de cultura mediana gastam, por vezes, alguns anos para efetuar. Sendo a vida espiritual continuação da terrena em sentido progressivo, não podemos esperar transformações instantâneas, a não ser, gente, para os espíritos puros.
A grande maioria vai se transformar num tempo maior ou menor, sempre decorrente, dependendo do teor evolutivo, merecimento, entendimento, capacitação de ação e assim por diante, né, Eugênio? Os 28 e os 30 anos, que saudades, né? Bom, Magali, e a família? Como deve ser a relação com os idosos e as idosas? Bom, os familiares, eles devem enxergar o idoso não como um ser em decadência, mas sim em progressão, numa caminhada avante para um termo que se abre, o qual prossegue na imortalidade em novos passos e propostas. Ajudá-lo a chegar nessa fase, nesse entendimento, nesse exteriorizar da alma em paz, pois ser ancião, chegar à terceira idade, é uma das maiores bênçãos da vida. Sobre a ótica do Evangelho, caberá aos familiares cuidarem com ternura dos seus idosos, até porque, normalmente, receberam deles em suas infâncias todo o cuidado de que necessitavam. Caberá também ao idoso, se for tratado com desdém, indiferença, exercitar o perdão e a compaixão, entendendo os limites morais dos seus familiares, fazendo o melhor para contornar essa situação, amando-os sempre. A família e os amigos, eles têm um papel fundamental na assistência espiritual de idosos acamados. Além de oferecerem apoio emocional, essas pessoas também podem ajudá-los a promover a prática da espiritualidade, seja através de leituras de textos sagrados, da realização de orações, ou mesmo de participação em grupos religiosos. Portanto, Algeu, o idoso, ele merece e necessita atenção e cuidados especiais pela fase de vida em que se encontra. Após uma existência de trabalho, dedicação ao cuidado de filhos, sobrinhos, entre muitas venturas e desventuras experimentadas, ele se encontra agora no esgotamento das forças físicas. E, na grande maioria das vezes, também o esgotamento de possibilidades de realização profissional e social. Kardec, ele nos orienta no Evangelho segundo o Espiritismo que devemos lhe dar os mimos do seu agrado, o mais confortável cômodo da casa, uma sua alimentação favorita, e que é uma oportunidade bendita de exercitarmos a gratidão, retribuindo todos os cuidados que ele possa ter nos dispensado durante sua existência. Mas que, caso não tenha sido dessa forma, a oportunidade de exercitar o amor verdadeiro que dá sem esperar nada em troca. Oportunidade de irmos nos despedindo do egoísmo devastador que nos aprisiona na busca da satisfação dos nossos desejos e dos nossos prazeres, renunciando a nós mesmos em favor desse nosso próximo necessitado de cuidados nessa delicada fase da vida. Lembremos ainda, gente, a recomendação que está no Livro dos Espíritos, que tem o homem o direito de repousar na velhice, sendo que o forte deve trabalhar para o fraco, suprindo as suas necessidades, tal qual pode ocorrer na idade avançada em que o idoso não tem condições de trabalho e, por isso mesmo, deve garantir o seu sustento, a família ou mesmo a sociedade. Essa também é uma oportunidade valiosa de ensinar às nossas crianças e aos nossos jovens o respeito àqueles que trilharam caminhos que eles ainda vão desbravar, aprendendo com suas experiências, com suas histórias, com suas conquistas e também com seus equívocos. Cuidar e conviver com o idoso é mais uma manifestação da bondade divina, que nos enseja a construir a aventura dos nossos dias vindouros através da prática da caridade e do amor ao próximo, conforme nos exorta o Mestre Jesus,
e conforme nos acrescenta o mestre lionês Allan Kardec, afirmando que fora da caridade não há salvação, né? É mesmo. E devemos ter com os idosos atitude de acolhimento, né, Magali? Respeito por tudo que eles passaram e serviu e servem de experiência. Mas o idoso também tem que se posicionar perante a sociedade, deixando bem claro sua capacidade de compartilhar suas experiências, que não são poucas, com todos à sua volta. Os mais jovens, por sua vez, devem tratá-los com carinho, respeito, que isso também é caridade, né? E como você falou, fora da caridade não há salvação mesmo. E, Magali, qual é o papel da sociedade no trato com a terceira idade? Vamos lá, Geu. Eu encontrei uma reportagem na revista Veja, a edição 2306, para quem quiser ler inteira, um artigo sobre esse assunto. E eles destacam que muitos consideram a terceira idade, na realidade, como a pior idade. E aí eles questionam, mas quem está com a razão? Se pensarmos que a vida é um rio que corre, nós somos os peixes, os galhos, as folhas caídas das árvores que essa torrente leva. Se pensarmos assim, imaginando que vamos desaguar no estranho e silencioso, nebuloso mar chamado morte, que pode não ser o fim de tudo, teremos sim uma visão realista das etapas dessa existência. Com a transformação do perfil do mundo que você citou no começo, a sociedade cada vez mais vai se adequando a essa realidade. Claro que ainda podemos e iremos melhorar muito, mas, porém, hoje já temos reconhecimento e um respeito maior que havia no passado com os nossos idosos. A sociedade como um todo, ela já despertou e percebeu que as pessoas da terceira idade são pessoas como outras quaisquer. Os idosos hoje trabalham, viajam em grupos específicos, têm atendimentos prioritários, vão a bailes e festas da terceira idade, reuniões de grupos de ginástica, estudo de tecnologia informática, que antes nem existiam, né? E cada vez mais a sociedade, ela busca alternativas para o melhor viver dessa classe. Vamos ver um diálogo entre Chico Xavier e Dr. Bezerra de Menezes sobre o tema. Chico, ele pergunta: o senhor, Dr. Bezerra, que conhece bem o campo orgânico, poderia me dizer: reconheço que a minha fase é de uma pessoa que é considerada idosa, já sei disso, mas devo dizer que intimamente o meu otimismo, a minha alegria com a vida são os mesmos. Eu queria que as minhas pernas fossem revitalizadas. Dr. Bezerra então responde: Chico, as pernas são a periferia da cidade corpórea. Você está dando muita importância à periferia e se esquecendo do centro urbano, que é o serviço. Vamos olhar para nós mesmos. Como estamos agindo? Vamos refletir, gente, dessa importante lição que Dr. Bezerra nos traz. Nós devemos crescer cada vez mais espiritualmente e conviver com as condições que a terceira idade nos traz, né? Nós temos que realmente olhar a sociedade e ver que está muito melhor do que no passado em relação ao idoso, né? Aquela ligação. Nem precisa ir muito longe. Vamos pensar nos anos 80, por exemplo. O pessoal da terceira idade não tinha nada ou tinha muito menos que tem hoje, né? E como você falou, tem muitas coisas a melhorar, sim, mas já estamos muito melhores, né, Magali? Com certeza, Gil.
falamos da família, da sociedade, mas e o idoso e a idosa? Qual é o papel deles na relação com a família e a sociedade? Importante, né, Algeu? Muito. Quando nós chegamos na Terra, a cada um de nós recebe essa estimativa de vida que vai depender do que viemos fazer aqui. Se viemos acertar pendências biológicas por mau uso do corpo, desencarnaremos mais cedo. Mas, se viermos para uma tarefa diferente, aí poderemos viver 70, 80, 90, até 100 anos, quem sabe, né? Passamos por diversas gerações que já não são as nossas e, às vezes, nos sentimos um estranho no ninho. Tornamo-nos pessoas dependentes dos parentes, dos descendentes para levar aqui e acolá, até para cuidar-se e tratar-se. Em alguns casos, pode até, gente, ser um resgate para dobrar o orgulho, para ficar nas mãos de pessoas que nem sempre vão gostar da gente. Em compensação, outros vêm, cuidam da família, educam os filhos em condições de caminhar, fecham os olhos e voltam para casa com a missão cumprida, com aqueles com os quais se comprometeu em orientar, impulsionar e ajudar. Como falamos anteriormente, às vezes vivemos mais para ajudar nossos familiares ou terminarmos alguma missão. O fato, gente, é que toda pessoa da terceira idade deve entender que está nessa fase, assim como já esteve em outras. Por isso, deve se preparar bem para isso, aceitando e entendendo que nessa fase o seu comportamento também deverá ser diferente, uma vez que fazemos parte do mesmo planeta e devemos nos encaixar com respeito e atenção. Por exemplo, será que se uma pessoa da terceira idade tiver a oportunidade de ir a um supermercado em qualquer horário do dia, ela deve ir nos horários de pico das demais pessoas? O ritmo das pessoas mais jovens é diferente. Será que não pode ir num outro horário, até mesmo para diminuir essa concentração de pessoas? Será que realmente essa pessoa deve querer manter o ritmo de vida de quando tinha 30 anos? Ou será melhor descobrir novas formas e novas atividades para viver melhor? Enquanto Deus nos permitir ficar na Terra, há tempo. Há tempo para fazermos algum serviço no bem, seja ao próximo ou a nós mesmos, já que somos espíritos, ou seja, levaremos na memória espiritual tudo o que aqui fizermos. Ser voluntário em uma instituição de caridade, estudar, aprender uma língua, uma arte, praticar um esporte. Por isso, gente, enquanto respirarmos no corpo, devemos sempre nos perguntar: o que Deus quer que eu faça? Aqui mesmo, né, Algeu, na Casa de Bezerra, nós temos muitos voluntários na terceira idade, realizando várias tarefas, se relacionando com muitas pessoas, elevando o espírito e se divertindo muito, não é mesmo, Algeu? Bastante. Inclusive, pessoal, para quem tiver interesse, segunda-feira agora, né, as sincronicidades da vida, saiu uma reportagem no jornal Estado de São Paulo sobre uma pesquisa realizada com 2.400 idosos na Universidade da Califórnia, confirmando que o voluntariado ajuda a evitar o declínio mental, protegendo o cérebro, corroborando ainda com pesquisas anteriores que também demonstraram os benefícios dessas atividades para a saúde em geral e socialização dos idosos. Olha que incrível, Geo. E tem uma coisa, né? Nosso autoconhecimento, junto com a nossa autoaceitação dentro dos nossos parâmetros, né? E interessante que tem uma outra reportagem, né? Uma especialista, médica especialista em cuidados paliativos,
a doutora Ana Cláudia Quintana. Ela compara a terceira idade, Magali, a uma viagem ao deserto. Nossa! E ela diz que nós temos que preparar. Se a gente não se preparar adequadamente, vai sofrer. Porque de manhã no deserto tem calor. Então tem que se proteger, roupas adequadas, tem que se levar águas, alimentos compatíveis. Se puder levar aquele para evitar o sol, né? Então, porém, à noite faz um frio e tem que se agasalhar e tomar todos os cuidados para não passar frio. A terceira idade é a mesma coisa. Se a gente não se prepara para essa jornada, não vai dar muito certo, não. É assim que temos que entender o que viemos fazer nesta vida, hein? Vamos prestar atenção como nos relacionamos com quem está conosco, do nosso lado, na sociedade. Vamos continuar estudando, que nem você falou, aprendendo e tendo um relacionamento amistoso, amigável. Temos que ser gentil com todos que se relacionam conosco. Olha que beleza, aproveitar o que sabe e compartilhar sempre, porque sempre há tempo de fazer algo para melhorar alguma situação, né, Magali? Com certeza, Algeu, com certeza. E que ensinamentos, Magali, o Espírito dá para as pessoas que têm parentes na terceira idade, para as pessoas que estão na terceira idade? O que você acha? Algeu, ao invés de falarmos em tópicos, acho interessante falarmos em ensinamentos, com algumas reflexões que servem tanto para quem tem parentes na terceira idade e também para as pessoas que estão na terceira idade. A Joana de Ângeles, ela nos alerta que o medo da velhice é muito cruel, tornando-se um verdadeiro tormento para quantos não consideram a existência física na condição de uma jornada de breve duração. Por mais longa que se apresente, mas vai passar por estágios bem delineados desde o berço até o túmulo. Porém, na obra O Consolador, o benfeitor Emmanuel, ao abordar o tema em questão, orienta que a existência na Terra é um aprendizado excelente e constante. Não há idades para o serviço de iluminação espiritual. E a velhice não tem o direito de alegar cansaço orgânico em face desses estudos da sua necessidade própria. Os homens mais avançados em anos têm, contudo, a seu favor as experiências da vida, que facilitam a compreensão e nobilitam o esforço da iluminação de si mesmos, considerando que se a velhice é a noite, a alma terá no amanhã do futuro a alvorada brilhante de uma nova vida. Olha que bonito, né? Bonito. Então, dessa forma, gente, o idoso, ele poderá alegar cansaço, falta de vigor físico para algumas tarefas materiais, mas jamais para a sua missão de iluminação espiritual, porque sempre há tempo de desenvolver ou fortalecer virtudes, educar sentimentos, libertar-se de um defeito, orar pelo próximo, ler um bom livro, escutar palestras educativas, fazer o bem. E já no livro Boa Nova, ditado a Chico, né, pelo espírito Humberto de Campos, ele também apresenta um diálogo entre Simão, o Zelote, e Jesus. Simão tinha certa idade e preocupava-se em não poder ser útil à causa do Evangelho, o que motivou uma conversa particular com Jesus. Ele perguntou: Senhor, de qualquer modo, a velhice é a meta do espírito? E Jesus responde: não a velhice enferma, desculpa, e amargurada que se conhece na terra, mas da experiência que edifica o amor e a sabedoria.
Achas que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo? Lembra-te da sua parte de esforço e não te preocupes com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. Amo os jovens que revelam trabalho e reflexão. Entretanto, não deixes de sorrir igualmente para os levianos e inconstantes. São crianças que pedem cuidado. Vai e tem bom ânimo. E também, gente, fica o exemplo do Chico, que colocou esses ensinamentos em prática, nos mostrando que é possível nos relacionarmos bem e em paz. Conhecemos alguém mais belo e mais jovem do que ele, segundo os conceitos de juventude e beleza que Jesus nos deixou? Magali, o idoso não pode ter medo de viver, né? Inclusive novas situações, as novas experiências, mas não deve viver como um Peter Pan, né? Tá sempre voando na terra do nunca, né? Porque nós temos as nossas responsabilidades e a nossa tarefa, as nossas tarefas. A evolução é contínua. E o estado de consciência é gerado por tudo o que comentamos hoje na nossa transmissão, tanto bom ou ruim. Então o idoso deve viver para cima, alegre, feliz, e como diz o ditado, né, Magali? O tempo é o escravo mudo da verdade. Só ele vai dizer para a gente o certo e o errado, né? Isso é muito bom, né, Magali? Com certeza, Rogério. Magali, antes da nossa prece de harmonização, você teria mais alguma coisa para acrescentar? Bom, Algeu, eu gostaria de dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, né, que a religião espírita ela nos convida a promover a nossa evolução intelecto-moral até os nossos últimos suspiros de vida, porque toda essa conquista será patrimônio do nosso espírito imortal. Portanto, o espiritismo, ele nos propicia essa noção do sentido existencial, inclusive aos idosos, mesmo quando a desencarnação já esteja próxima. Assim sendo, com o aumento da população de idosos no mundo e com a melhora progressiva da qualidade de vida, vem o espiritismo na condição de cristianismo redivivo conclamar aos idosos que sempre sejam gratos pela vida, jovial, alegre e que possam ser cristãos dedicados, ativos no bem, em todos os momentos e situações, porque, novamente, como disse Jesus a Simão, o Zelote, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso sermos de Deus. É verdade. Que bom, é isso mesmo. Bem, para você que está nos assistindo agora, eu tenho um pedido muito importante. Eu gostaria que vocês avaliassem a nossa palestra através do link que vocês encontram aí embaixo na descrição do vídeo e na tela. Essa avaliação é muito importante para o desenvolvimento das próximas palestras. Então, vocês não esqueçam de avaliar, por favor, que é muito importante. Bem, vamos nos preparando, porque agora vamos para a nossa prece de harmonização. Relaxando, vamos relaxando e nos unindo através do pensamento, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus por toda a proteção. Querido Pai, depositamos em Suas mãos nossos sonhos, nossas lágrimas, nossas esperanças. Pedimos auxílio para todos que passam por tantas situações difíceis e muito serve para o aprendizado e crescimento. Suplicamos, Pai,
pelos que te buscam e não sabem onde te encontrar. Abençoa, Jesus, cada ser desse planeta, pondo em todos os corações a luz que acende a nossa fé e a nossa esperança. Obrigado pela vida e por todas as bênçãos recebidas. Nos ajude sempre a superar nossas adversidades. A cada dia, precisamos reavaliar tudo o que vivemos. E sempre é preciso parar e pensar em novos acontecimentos para buscarmos novos caminhos. Hoje é tempo de renovar e lutar com mais sabedoria por novos ideais, pelo novo viver de mais um momento que se aproxima, podendo realizar novos sonhos. Vamos agradecendo então ao nosso Pai, nosso Mestre e à espiritualidade maior. Obrigado, Dr. Bezerra de Menezes, pela sua proteção e por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, vamos tomar a nossa água fluidificada. Fica até mais saborosa. É. Bom, gente, não esqueçam que no próximo domingo, um novo encontro às 10 horas da manhã. Uma nova palestra virtual com o tema Bom humor faz a diferença para o espírito? Eu acho que sim. Bom, além disso, se você quiser e puder estar conosco na palestra presencial, na próxima terça e quinta-feira, a partir das 20 horas, o tema será desigualdade social. Estaremos de braços abertos para recebê-los. E agradecemos a todos que estão aqui nesse canal e que participaram dessa atividade. Agradecemos pelos esclarecimentos a Magali. Nosso muito obrigado. Eu que agradeço. Nós que aprendemos primeiro, né, Algeu? A gente já tem que se preparar aí, que nós estamos pertinho. Com certeza. E vamos usar, né? Vamos usar, com certeza. Agradecemos também a nossa Casa de Bezerra, aos irmãos trabalhadores da espiritualidade, às pessoas que sempre nos dão suporte nesse trabalho. Nosso obrigado a todos, um bom domingo, uma ótima semana. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau. Tchau, gente.